Bom dia, turma. Bom, mais uma vez, né, vamos fazer aqui um vídeo para vocês, manter vocês atualizados. Ontem, né, o Detran, alguns integrantes do Detran, juntamente com o presidente do Sindicato das Autoescolas, fizeram uma live aí para falar de uma ferramenta nova que vai trazer o CFC para mais próximo do Detran ali, através de um canal, né, de um contato mais direto para a resolução dessas demandas. Então eu vou falar muito pouco dessas ferramentas e eu vou mais reagir ao que foi dito no final, tá, dessa live, que é o que mais me chamou ali a atenção, até porque como a gente ainda não tem acesso a essa ferramenta, hoje, né, dia 10, o dia que eu estou gravando esse vídeo, é o dia que foi informado lá na live que seriam disparados os e-mails, né, com as senhas, enfim, para que os CFCs possam fazer ali o seu cadastro. Então eu não tenho ainda uma opinião formada com relação ao sistema, de modo que eu vou deixar de opinar com relação a isso, tá? Então vamos logo ao tema que será tratado, que tem a ver com o que foi dito no final dessa live, tá? Mas antes disso eu peço para que vocês possam me dar uma força aí, se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando, tá? Para que o YouTube consiga ter ali uma movimentação melhor e dissemine esse vídeo para mais pessoas aí da nossa categoria, né? Vamos dizer assim, do nosso meio de atuação, até porque a intenção dos meus vídeos é levar informação atualizada com relação aos CFCs para todos os profissionais de CFC, empresários de CFC e até outros advogados, assim como eu, que atuam na área de direito também administrativo, nos processos administrativos com relação a CFCs, tá? E isso é muito importante. Bom, vamos lá então. No final dessa live, né, foi levantada ali a questão, o Dr. Frederico, que é presidente do CETRAN São Paulo, estava presente, né, e foi falado ali sobre uma reformulação na portaria 101, que é a portaria que disciplina ali o funcionamento dos CFCs. Então alguns pontos eu achei interessante, outro ponto eu não escutei, né, não foi falado e me deixou um pouco triste nesse sentido, tá? Até deixei uma pergunta lá para ver se será respondida. Então vamos lá, foi falado do tal do CFC itinerante, tá? Tá sendo discutido uma questão com relação a CFC itinerante. Isso é muito interessante, né? Visto que temos aí cidades cuja estrutura da cidade não tem um CFC, né? Não tem um CFC ali. E os alunos têm que se deslocar até uma cidade vizinha para realizar as suas aulas, para fazer ali a sua formação. Então, está sendo aí, pelo que foi dito pelo Dr. Frederico, pelo próprio Guedes e pelo Ilídio, né? Que é ali um diretor do Detran também, da parte de atendimento ao cidadão, se não me falha a memória, com relação a esse CFC itinerante. Mas o Dr. Frederico falou sobre isso. De dar ali a possibilidade de, ao invés do candidato se deslocar, o CFC se desloque até aquela cidade, para que faça a formação daqueles candidatos da cidade onde não dispõe de um CFC. Logicamente que vai haver ali, com toda certeza, algumas regras específicas que esse CFC deverá se adequar. Tá? Um outro ponto importante que também foi falado, que esse também me deixou muito feliz, é com relação à alteração de endereço, com relação à mudança do CFC. Atualmente, a legislação é muito engessada com relação a essa mudança, tá? A relação de documentos, principalmente quando você vai fazer uma alteração de endereço para outra cidade, é enorme, tá? Na verdade, essa alteração de endereço leva no mínimo, tá? Posso falar com experiência também de causa, já fiz várias, no mínimo ali, para ser rápido, uns 5, 6 meses, tá? Para ser rápido. Tô falando do estado de São Paulo, tá? Uns 5 meses, menos do que isso é muito difícil. Então você imagina o empresário gastando com as adequações do ponto onde ele vai estabelecer um novo empreendimento, né, para onde ele está indo, e gastando com a estrutura do ponto que ele está localizado. Então ele vai estar pagando duas locações, caso o ponto não seja próprio, né, ele vai estar pagando conta de água e luz nos dois locais,
enfim, ele vai estar tendo as despesas da instalação do ponto novo. Então, essa simplificação que foi citada pelo Dr. Frederico seria de muito bom grado para os empresários da área, tendo em vista que poderia simplificar essa mudança de endereço, principalmente dentro da cidade. Muitas vezes o CFC está localizado no centro da cidade e quer se deslocar para um bairro. Ele só vai pegar toda a estrutura que ele tem aqui e mudar para 5 km de distância, 10 km de distância, e aí uma série de exigências, tornando essa transferência morosa, só vai causar entraves, né? Muitas vezes o dono do CFC ele deixa de fazer a mudança para um local que seria melhor para ele, por não ter condições financeiras de fazer essa mudança, tendo em vista a quantidade de burocracia que existe, tá? Então, talvez ele não falou o que seria feito, mas uma flexibilizada ali no sentido de autorizar essa mudança e, após estabelecida essa mudança, um prazo para se apresentar determinados documentos. Isso seria muito plausível, tá? Mas eu vou até tentar ter acesso na íntegra a essas propostas, enfim, até porque nós não temos aí disponível para consulta esses estudos, mas eu vou tentar consegui-los. Mas pelo menos está sendo tratado, isso foi muito legal de ser mencionado. Um outro assunto também foi a simplificação da renovação do alvará. Também outro ponto interessante, né? Ficar todo ano, por mais que seja bienal a renovação e a manutenção do credenciamento seja anual, então a cada 2 anos, né, é a documentação completa e anualmente é uma documentação já reduzida, mas mesmo sendo reduzida, continua sendo chovendo no molhado, né? Ficar pedindo documentação anualmente, no máximo, no meu ponto de vista, no máximo, as certidões, tá? As certidões, porque de um ano para outro, realmente você pode ter ali uma certidão negativa inviabilizada por conta de algum débito ali, tributário, fiscal, enfim. Então, no máximo, a renovação das certidões, mas ficar todo ano pedindo certificado de contrato de parceria de simulador, caso você use, contrato social, né? Para que isso? O contrato social já está lá desde a Constituição. Então, essas renovações simplificadas seriam muito interessantes também, e foi mencionado pelo menos ali pelo Dr. Frederico. Outra questão também, inclusive uma orientação da STJ, é que a portaria 101 seja menos redundante, ela pare de ficar falando coisas que estão na resolução, tá? A 789 está sendo revisada, vai sair obviamente aí e logo uma nova, mas a portaria 101 ela repete muitos dispositivos da 789 e muitas vezes causa ali até algum tipo de conflito de normas, tá? Onde, obviamente, por interpretação e até por uma questão de hermenêutica ali, você tem a resolução sempre se sobrepondo à portaria, tá? Mas para que evite esse tipo de conflito entre normas, a portaria 101 ela tem que ser mais específica, ela tem que tratar dos assuntos não tratados pela resolução 789, tá? Aqueles que a resolução, obviamente, e o Código de Trânsito brasileiro determina, né, que as resoluções disciplinem, e aquilo que a resolução disciplina já está lá, não precisa ficar trazendo para uma portaria e deixar para que a portaria simplesmente esmiúce certos temas, tá? Traga mais detalhadamente alguns critérios relacionados à formação de condutores. Então seria assim, deixar a portaria mais específica, né? Isso seria muito interessante também que acontecesse. E a ampliação dos serviços também, o Dr. Frederico falou sobre a ampliação do serviço, uma possível ampliação. Muito embora o Código de Trânsito preveja que o CFC seja responsável pela formação dos condutores, o Centro de Formação é responsável pela formação, né? A ideia é que se amplie um pouco mais os serviços dos CFCs, de repente até para aquela questão que eu não vou entrar nesse mérito agora, mas de aulas para motoristas
regulamente de fato, né, a aula para motoristas habilitados, porque não há uma regulamentação específica sobre o tema, mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo aí, para não estender muito. Então seria uma ampliação dos serviços, ele não mencionou quais serviços, mas uma ampliação de serviços para o CFC, para que ele não fique restrito apenas à formação de condutores, tá bom? Bom, vamos lá. Mais uma vez vou pedir para que vocês se inscrevam, encaminhem esse vídeo, deixe seu like aí. E para finalizar, o único assunto que eu realmente senti falta ali nessa explanação de temas que eles disseram ali na live, que estavam sendo tratados para essa adequação, seria a responsabilização objetiva dos infratores, tá? Isso para mim e para qualquer proprietário de CFC seria muito importante, tendo em vista que muitas vezes o proprietário do CFC sofre uma penalidade em decorrência de um ato praticado por terceiro, onde o poder de vigilância dele foi extrapolado, tá? Um ato que de repente tenha acontecido fora do CFC, onde o diretor de ensino, até por obrigação legal, tem que estar no CFC, não pode estar acompanhando o que está acontecendo fora. Então, muitas vezes um ato que ocorre fora do CFC penaliza o diretor, que está no CFC, e o proprietário, que muito embora seja responsável pelo ato dos seus funcionários, ele tem lá um diretor que o representa, né? O proprietário, ele pode ter outras atividades, ele pode morar em outra cidade, não é obrigatório que ele more naquela mesma cidade do CFC dele, então não tem como ele estar em loco verificando todas as condutas. Para isso, ele contrata um profissional que é credenciado, capacitado para aquilo que seria o diretor e o instrutor. E na falha de um desses profissionais, muitas vezes o proprietário ele é penalizado com a cassação do credenciamento. Ou seja, vou dar um exemplo simples, tá? Um instrutor, não generalizando, tá? Tem excelentes instrutores, mas sei lá, um instrutor comete um ato infracional lá numa fraude biométrica, tá? Ou então simplesmente ele esquece de passar a digital do aluno, passa num veículo errado, acontece alguma situação onde é constatado ali pelos fiscais do Detran uma fraude biométrica. O proprietário não está no CFC, tá? O diretor está lá no CFC. Então, beleza. Quem cometeu a infração? O instrutor. Ele tem que responder pela infração que ele cometeu. Qual foi a infração do diretor? Ah, deixou de vigiar, o instrutor não detectou essa fraude. Tá, tudo bem, a infração dele tem que ser um pouco mais branda, porque não foi ele exatamente que cometeu ali a infração. Ele falhou? Em tese, falhou. Tudo bem, abranda um pouco a penalidade dele. E o proprietário que está na casa dele? Qual foi a falha dele? Sendo que ele tem dois profissionais ali, credenciados, nos quais ele confia. Foi credenciado pelo próprio Detran, né? Um pouco mais brando ou nada. Ou nada. Mas como ocorre hoje, muitas vezes, o CFC é cassado, tá? O credenciamento é cassado. Então, essa questão de responsabilização, tá? Não estou falando para tirar as penalidades, não. Não estou falando que está errada a punição, não. Eu estou falando para que se dê uma interpretação melhor a essas condutas e se responsabilize efetivamente os responsáveis, tá? E não coloque todo mundo no mesmo balaio e trate da mesma forma. Eu espero que o Detran realmente trate esse assunto nessa reformulação da portaria. Não foi citado na live, mas espero que isso aconteça. Gente, muito obrigado mais uma vez, o vídeo já está extenso e fiquem com Deus, um abraço.